Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão, esse que vos fala, Nilson Queiroz. De onde você estiver, vai um beijo no coração de todos vocês. Quero agradecer os novos inscritos. Se você ainda não inscreveu no meu canal, você ainda está em dúvida, você ainda está em cima do muro, como se diz, inscreva no meu canal. Escreva, ajuda a divulgar, porque nós não estamos aqui para debater religião nenhuma. Porque muitas pessoas estão dentro da religião porque crê, mas a maioria está enganada. Porque no dia que você souber que isso daí é uma mentira, você vai tomar nojo dessa assembleia, dessa congregação, dessa denominação qualquer que você está. Porque quando Jesus veio, Jesus disse, aquele povo era tão apegado na lei. E Jesus disse, conheça a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Então aquele povo não era liberto. Mesmo sendo seguidores de uma seita tão forte, não era liberta assim também como você não é. E o título da mensagem que eu tenho para nós é essa: porque os crentes têm medo do diabo. Esse é o título da mensagem. Mas os crentes têm medo do diabo? Aqueles que não são crentes, faz o sinal da cruz credo. E os crentes dizem, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder e tal. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não será atingido. Tudo posso daquele que me fortalece. O anjo do Senhor, 34:7 de Atos, acampa ao redor do que eu tenho. E por que vocês têm tanta certeza e andam rodeado, cercado de segurança? Por que a casa de vocês tem alarme? Por que a igreja de vocês tem segurança, tem alarme, tem câmara, tem até guarda muitas vezes? Por que vocês colocam os diáconos na rua? Os diáconos são o quê? O que significa o diácono para vocês? Diácono, dentro da Bíblia, é espécie de um assistente social. Os diáconos, que no capítulo 6 de Atos foi levantado pela igreja primitiva, para ir à casa das viúvas, os órfãos, para levar ajuda. Esse é o serviço de um diácono. Diácono não é para estar cuidando de carro. Ué, você não diz que o Deus de vocês, o anjo de vocês têm aí, Salmo 34, versículo 7, que ele acampa ao redor? Então ele está acampado ao redor aí desse movimento de vocês, guardar o carro. Por que vocês têm medo? Por que vocês andam rodeados de segurança? Vê um camarada aí do Rio de Janeiro, aí, um grandão aí do Rio, trouxe 40 segurança com ele. Segurança ficou por lá de fora, na porta, na rua, tal. 10 subiu em cima da tribuna com ele, e ele no meio. Quando ele saiu no meio daquele grupo. Se alguém atirasse, ia pegar em quem? Nele não ia pegar. Entrou dentro de um carro blindado e aí? Esse é o homem que não teme nada? Então a pergunta é essa, o título é esse: por que os crentes têm medo do diabo? Eles não são crentes? Eles não confiam em um Deus? Eles não confiam na oração? Eles nos dizem que o sangue tem poder? Que poder tem esse sangue? Que diabo é esse? Vocês têm medo de algo que não existe. Como é que eu posso ter medo de uma coisa que não existe? Se eu tiver medo do tal do diabo, eu tenho que ter medo da Branca de Neve e os 7 anãos. Eu tenho que ter medo
do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Eu tenho que ter medo da sereia. Tem que ter medo dessas coisas, que isso é historinha. Diabo é um adjetivo, é um dizer, é um achismo. Porque a palavra diablo, vem do hebraico. Toda pessoa que o acusa uma pessoa é um diabo. Nada mais do que isso. E as religiões pegaram isso como uma pessoa mal, porque quando Pedro disse, lá no capítulo 5 de Pedro, em versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando Pedro disse isso, quem é esse diabo que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? Quem é esse diabo? Então, esse diabo é sua própria carne. Porque, na verdade, para muitos crentes, eles colocam a igualdade. Na verdade, esse diabo não é um espírito e não é um ser. Porque Deus, ele é o pai do espírito. Deus jamais ia criar um espírito para ser semelhante a ele. Porque Deus disse que a glória dele ele não divide para ninguém. Isaías 42. Ele não divide a glória dele para ninguém. Então, ele não criaria um ser, não existe um ser de cor avermelhado, pé de boi, chifre, cauda, asa de morcego, pele como escama de peixe, nariz pontudo e tal, com um trigarfo na mão. Deus criaria isso aí? E ele é onisciente, onipresente, onipotente? Será que Deus faria isso? Então, meu irmão, pare com isso. Diabo, o diabo vem daquele que o acusa. Todo aquele que te acusa é um diabo. Então, foi por isso que Pedro disse que ele anda em derredor. Então, se você é um homem inteligente ou uma mulher inteligente, você vai entender. Quando Pedro diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, quem quer a sua própria carne. Porque Jesus não disse, ele foi bem claro no capítulo 26 de Mateus, e versículo 41, vigiai. Ele colocou primeiro vigiai e depois orar. Porque se você não vigiar, você está sempre entrando em tentação. A sua carne, muita gente hoje é fácil o crente jogar tudo em cima do diabo. Ah, porque você fez isso, é o diabo. Mas porque você cometeu isso, é o diabo. Mas porque você fez isso, atraiu sua mulher, foi o diabo. Ah, foi o diabo que fez. Foi o diabo que fez Davi olhar para Betseba? Hein? Me responda, crente. Quem é? Davi simplesmente, o povo foi para a guerra, Davi tinha que ir também. Que naquele tempo o rei tinha que estar na guerra. Mas Davi ficou em casa. Ele saiu caminhando pelo palácio. E lá de cima do palácio ele viu Betseba se banhando. E ele olhou para ela, foi o diabo que virou o rosto dele e fez ele olhar? Então me responda isso. O camarada encara uma mulher aí e depois fala que foi o diabo. O homem mete a mão no dinheiro aí, fala que foi o diabo. Tudo que ele faz de errado, ele fala que é o diabo. É uma desculpa que eles têm. Os crentes arrumaram uma desculpa para jogar em cima do diabo. E o diabo joga em cima de quem? Então, meu irmão, esse diabo é sua própria carne. Você é um diabo. A sua carne está direto. Qualquer coisinha no trânsito, você xinga uma pessoa, briga com uma pessoa no trânsito, é o diabo. Sua carne. Carne agitada. Carne, ela sai do controle.
O espírito está pronto, como disse Jesus. O espírito está pronto, mas a carne, ela é imunda, ela é pura, ela é impura. Então a carne, ela não tem controle. Por isso nós temos que controlar essa nossa carne. Esse é o diabo que nos atenta 24 horas por dia. Direto. Tá tudo bem. Da vez uma simples palavrinha, da vez com a sua esposa, a esposa com o marido, pode surgir uma discussão. E a discussão pode surgir uma briga. E uma briga pode surgir até homicida. O que acontece? A nossa carne, ela cobiça as coisas da carne. O espírito vem de Deus. Como nós sabemos que Deus é o Pai do Espírito. Lá 12:9 de Hebreus, Deus é o Pai do Espírito. Mas a carne, ela é daqui da terra. Por isso ela vai para a terra. Ela não está preocupada com nada. O Espírito não se contamina de forma nenhuma. Porque o Espírito é como peixe de água salgada, não se contamina com a água do mar. A água do mar é salgada, ele não se contamina. Se você tira o peixe de lá, o camarão, a lagosta, você tem que salgar para você comer. Assim, o Espírito ele nunca se contamina, porque ele é de Deus. Ele vai voltar para o lugar onde ele veio. Eclesiástico 12:7, o Espírito volta para Deus. Agora, ele não diz que a carne volta. Tem muita gente aí que fica aí santificando carne, buscando, jejuando, consagrando carne. Carne não vai herdar, como diz Coríntios 15:50. A carne não herda. Vai lá e olha, se a carne, sangue, essas coisas vai herdar algum céu, que o povo tanto fala de céu, de céu, de céu, mas na verdade não existe. Somente o Espírito é, se o Espírito é de Deus, Romanos 8:9. Quem tem o Espírito de Deus? Por que Paulo diz quem tem? Quer dizer que nem todos têm o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus? Esse tal é de Deus. E quem tem, no versículo 14, quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Pronto. E no versículo 16 do mesmo capítulo 8, diz assim que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos de Deus. Então, meu irmão, não tem dúvida. Se você é de Deus, não adianta você querer jejuar, consagrar, fazer tanto sacrifício pela sua carne, que a sua carne ela é imunda, ela é impura. Jesus diz, João 6,63, a carne para nada, nem para sabão. Ela não serve para nada, nem para esterco. Por que você vai ficar aí santificando? A única coisa que você tem que fazer é tomar seu banho. Tomar um banho, que é um costume que você tem, levanta cedo, escova o dente, lava o rosto. Você gosta de tomar o seu banho, você toma o seu banho, limpa, fica limpo, tal, põe um perfume e tal, porque essa carne ela é imunda. Ela soa, ela começa a cheirar mal. É isso, nada mais do que isso. Mas voltando para o assunto, por que o crente tem medo do diabo? Ele não tem uma vida santificada, uma vida de oração? 10 cairão, 10.000 à direita, 1.000 à esquerda, e tu não será atingido? O anjo não acampa ao redor? Por que vocês têm tanto medo desse diabo? Criaram um ser lá no Rio Grande do Sul, numa cidade, agora foi inaugurado dia 14, agora me esqueci o nome da cidade, né? Criaram lá um ser chamado diabo com 5 metros de altura. Gravataí, parece, cidade de Gravataí, se eu não estou enganado. 5 metros de altura, mas muito maior do que o gigante Golias, hein? O gigante Golias tinha 3 metros, esse tem 5 metros. Agora, crente, por que vocês não fazem campanha aí para essa estátua desaparecer de lá? Para vir um raio cair e destruir essa estátua? Cadê o poder de vocês? Ora agora. Começa a orar, vai lá em volta dessa estátua, faz campanha, vai lá, faz culto, campanha lá, para ver se essa estátua desaparece.
Ué, foram lá, fizeram uma campanha. Vocês é contra a imagem de escultura. Vocês é contra a imagem da Senhora Aparecida, de São Benedito, de Santa da Igreja Católica. Tudo bem. Eu não estou apoiando isso, mas vocês são contra as imagens. E agora, por que fez essa figura tão horrível lá? Uma figura, porque isso não existe. Isso é apenas uma imaginação do homem. Por que vocês não vão lá tentar expulsar, tirar, fazer fogo descer como fez Elias? Elias não clamou a Deus, fogo não desceu do céu e destruiu todo aquele holocausto que ali estava. Num pedido, nem foi oração, só um pedido de Elias. Por que você não faz a mesma coisa? Vocês não são um povo da oração? Vocês não têm um Deus poderoso? Cadê esse Deus de vocês? O Deus de vocês não tem poder para destruir essa estátua que lá tem? E converter esse povo lá, que se diz satanista, que essas coisas não existem? É a imaginação deles. Como no tempo passado existia Deus Dagão, existia o Deus Dagão, que é aquele Moloque, e Deus de Eclon, Baal, existiam tantos deuses. E nos dias de hoje não é diferente. O povo é o mesmo, o ser humano é o mesmo, o homem é o mesmo, nada mudou no homem. Então não adianta, né? Pois o próprio povo de Israel, que era um povo de Deus, escolhido por Deus, eles sacrificavam seus filhos, o Deus Moloque. Eles iam lá, levavam suas filhas, seus filhos e queimavam em sacrifício. Adoravam os mesmos deuses. Então essas coisas, meu irmão, existem desde o princípio, não é de agora. Então não adianta vocês querer, porque se você não sabe, no mundo, 25% da população do mundo é cristão. Acredita no cristianismo, nem é cristão, acredita no cristianismo 25%. E sobra 75%, e aí? O Brasil hoje tem tantos... Tem nada, meu irmão, tem nada. O Brasil hoje tem quase 80 milhões de evangélico não, de protestante, de crente, que a palavra evangelho é boas novas, boas notícias, algo bom. E o que vem de dentro desses movimentos aí? O que é bom lá de dentro? Eu não vejo nada de bom. Fazer aqui, reúne lá milhares de pessoas no estádio, um evento, vem lá os grandes mentirosos, aparecem os maiores mentirosos, até de outros países, faz aquele barulhão, aquele movimento, instalação para todo lugar, O que acontece no fim? Nada. Sabe o que é nada? 0, 0, 0. Não acontece nada. Eles vão em vários lugares. Por que vocês não vão na Indonésia? Claro que por que os 6 crentes não vai na Indonésia pregar para aquele povo de lá? Lá que vocês são mortos. Lá que vocês são presos, são mortos. Se você entrar com um livro desse daí lá, você é preso e pode ser morto com um livro desse. Por que você não vai na Coreia do Norte pregar? Por que você não vai na China? Existem tantos países por aí, por que vocês não vão lá pregar? Aonde vocês gostam de ir? Estados Unidos, que é o berço desse movimento, veio dos Estados Unidos. Todos os movimentos protestantes que entrou no Brasil veio dos Estados Unidos. Eles que iniciaram, o Evangelho Quadrangular iniciou aqui no ano 51, em 1951, em São João da Boa Vista. Foi o primeiro movimento dessa igreja. E a assembleia, essa assembleia veio da onde? Estados Unidos, Batista, Estados Unidos, Presbiteriano, Estados Unidos, Congregacional, tal, Congregação Cristã do Brasil, 1910, iniciou Santo Antônio da Platina, no Paraná. Veio da onde? Veio de Chicago, Estados Unidos. Tudo vem dos Estados Unidos, lá o berço. É para lá que os crentes gostam de ir. Porque lá eles ganham tudo em dólar. Eles gostam de ir para a Inglaterra, gostam de ir para esses países que apoiam. Por que eles não vão para esses países, para a Arábia? Vai na Arábia Saudita. Vai lá. Pega a Bíblia lá e começa a falar que você vai ver o que vai acontecer com você. Por que vocês não vão para lá? O Deus de vocês não protege vocês nesse lugar? O anjo não acampa ao redor de vocês?
Então eu pergunto, por que vocês têm medo? Medo do quê? Vocês dizem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe o que quer dizer essa palavra? Se Deus é com vocês, quem será contra vocês? O mundo inteiro é contra vocês. O apóstolo Paulo disse isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo inteiro era contra Paulo. O mundo inteiro era contra o filho dele. Contra os apóstolos. Todos morreram martirizados. E agora, como você fica dizendo? Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe que palavra é essa? O que Paulo quis dizer? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso isso, eu posso aquilo outro, eu posso conseguir isso, eu posso conseguir ter uma boa casa, posso conseguir ter um bom carro, um bom emprego, eu posso ter sucesso na política, na empresa. Posso. Não é isso que Paulo estava dizendo. Tudo posso, porque ele estava preso. E ele passava todo tipo de sofrimento dentro do presídio. Ele diz, tudo posso. Passava fome, passava frio, passava sede, passava nudez. Tudo isso Paulo passou. E ele diz, tudo posso. É isso. Não é prosperidade, eu posso ter isso, eu posso, tudo posso. Entendeu? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Nós vemos aquela luta, né, teve lá com o Mike Tyson, né, que ele lutou, aquela luta lá, o adversário dele que lutou com ele, falou assim, como é que você ganhou do Mike Tyson? Ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, ele se apega em cima dessa palavra, que foi Holyfield. Holyfield disse numa entrevista, tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa palavra, vocês pegam ela de uma forma errada. Paulo estava sofrendo. Por isso que ele disse que ele podia tudo. Que o viver para ele era Cristo, e o morrer para ele era ganho. Para ele, tanto fazia a vida e a morte o mesmo valor. Por que vocês crentes têm medo de morrer? Vocês têm um medo danado. Quando fica doente, por que vocês correm para o hospital? E os melhores hospitais, principalmente esses cabeça. Os cabeça aí gostam de se tratar nos melhores hospitais, os melhores especialistas. Por quê? Porque eles temem a morte, porque eles não sabem para onde vai. Eles nem sabem de onde veio nem para onde vai. Essa que é a grande verdade, que é ensinar. Ensinar o quê? Então é isso que a graça procura esclarecer para vocês o que Jesus diz. Conhecerei. Ele não diz assim, a verdade liberta. Ele diz, conheça primeiro. E a verdade vos libertará. Meu irmão, vou ficando por aqui. Fique com esta palavra. Mas não acredita que esse ser chamado diabo é um ser humano. Nada mais do que isso. É um adjetivo. Não existe. Não tem prova dentro deste livro. Ninguém pode provar. Caiu do céu. Porque veio. É tudo blá 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 blá. Que eu conheço, eu poderia aqui entrar no assunto, eu conheço aqui uma pessoa aqui que é um ateu, ele já desafiou. Ficou até 3h30 da manhã esperando esse diabo num quarto escuro. Desafiou ele. E ficou desafiando, chamando tudo quanto foi nome de diabo, de Satanás, disso, aquilo outro. Ele falou, são 3h30 da manhã, esse diabo não apareceu. Diz que eu ficar numa sala escura, ele aparece, como é que ele não apareceu? Então eu vou dormir. Por quê? Ele falou, porque não existe. Ele falou, então se não existe, como é que ele vai aparecer? Então, meu irmão, caia na real. Porque diabo é um adjetivo. Graça e paz para todos. Bye, bye.